Olá, aqui é Ana Rick e continuando a oratória. São tantas informações, não é, minha gente? Sim, muitas informações sobre a questão da oratória. E o que iremos ver hoje? Mas antes, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal para que você possa ter informações diferenciadas, todas voltadas para comportamento humano. Sim, o ser humano em sua gama de possibilidades de comportamento. E hoje iremos falar sobre a oratória. O que é oratória? O que é retórica? Você sabe? Se você for ao dicionário, você vai verificar. A oratória corresponde a um conjunto de regras para que a pessoa possa falar bem. E a retórica é falar bem e com eloquência. Sim, um português belíssimo. Mas muita gente às vezes pensa que oratória é somente palestras, treinamentos, congressos, discurso, palanque, entrevista em TV, entrevista em rádio. Na verdade, a oratória, como sendo um conjunto de regras para falar bem, ela corresponde a qualquer tipo de interação que o ser humano possa ter em qualquer ambiente que possa estar. É verdade. Primeiro, você sabia que falar bem começa dentro de casa? Você precisa primeiro falar bem com sua família. Você precisa falar bem na sociedade. Você precisa falar bem quando vai comprar, vender, negociar, trocar, apresentar um projeto. Então, oratória, minha gente, se expande a isso tudo. Oratória, como qualquer coisa, tem dois lados. Vamos falar sobre ele daqui a pouco, o positivo e o negativo. Então, o que é oratória, Ana? Conversar, negociar, comprar, vender, trocar, apresentar uma ideia, lecionar, um padre, um pastor, um cantor, um repentista, um poeta, um repórter, um jornalista, um político, um palestrante. Você conversando com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com um amigo, uma reunião na empresa, apresentação do projeto. Você trocando ideias, conversando com seu chefe, uma orientação. Tudo isso é oratória. Silêncio também é oratória. E como diz o ditado, silêncio fala alto. Então, quando falamos de oratória, vamos ampliar esse conceito. Porque quando você está, sob qualquer forma, se comunicando com alguém, por telefone, é oratória. Por celular, é oratória. Um e-mail, por incrível que pareça, no Zap, no LinkedIn, no Twitter, tudo isso é oratória. Porque aquele texto, você pode transformá-lo em fala. Uma notícia é oratória, se ela for transformada em fala. Então, oratória, ela perpassa por várias áreas dos seres humanos. Você está o tempo todo se expressando de alguma forma, diante de algo que deseja, busca, procura, se interessa ou tem necessidade. Então, a oratória, ela é extremamente ampla. E dentro dos vários formatos e contextos que eu posso me expressar, eu tenho que saber me expressar. Então, a oratória com seu filho é diferente da oratória com seu funcionário, que é diferente na oratória no trânsito, ou um professor em sala de aula, um aluno perguntando, ou é diferente quando um padre está realizando uma missa ou um pastor realizando um culto. Ainda assim, a oratória é diferente quando é um palestrante, ou é um político fazendo um discurso, ou é um paraninfo sendo homenageado, ou é uma aula de encerramento, um professor, ou um orador de uma turma. Existem várias e várias formas de oratória. Agora, onde está o detalhe, Ana? O detalhe está, cada uma dessas formas tem suas especificidades. A forma como alguém conversa com o filho
É diferente de como essa pessoa conversa com um colega de trabalho, que também é diferente na hora que você está comprando um objeto ou um serviço, que já é diferente quando você está apresentando um projeto ou lecionando. Ou é diferente quando você para namorar. Ou você vai ouvir um cantor. Na sua vida, quais são os diversos papéis que você desempenha? E como em cada um desses papéis você está utilizando a sua oratória para obter o resultado que você deseja? Sim, porque a oratória ela é uma ferramenta que lhe possibilita, através de bons argumentos, que envolve várias coisas, você alcançar o que você deseja. Então, na hora que você utiliza a sua oratória para conversar com seu filho, para aconselhar, orientar, você tem um objetivo, que ele seja uma pessoa melhor, que ele possa refletir sobre o que aconteceu ou refletir sobre situações diversas e evitar que aconteçam. Então, como você está utilizando a sua oratória para alcançar o que você deseja? Se você utiliza a sua oratória para apresentar uma ideia na empresa ou apresentar um projeto, um relatório, que objetivos você tem com a sua oratória? Que é você ser bem vista, ser bem visto, ser promovida, ser elogiada, ser reconhecida, não sei. Então a sua oratória, ela vai estar dentro daquele contexto com suas especificidades, para que você alcance os objetivos específicos. Não tem como você falar com seu filho como se você estivesse com um funcionário na sua frente. Não tem como você falar com seu esposo, sua esposa, como você estivesse falando com seu chefe. Não tem como você falar com seu chefe como se estivesse falando dentro da sua casa. Então também os ambientes, eles vão pedir lapidação na oratória. A forma como você fala em casa, que tem que ter muito cuidado, é diferente como você fala na empresa, que é diferente como você fala na rua, que é diferente como você se dirige às pessoas. Quero trazer aqui um exemplo. Eu fui fazer, já tem alguns anos, um curso em Lisboa, na área de empreendedorismo. E eu lembro que eu observei uma pessoa falar com um policial de rua, um guarda de trânsito, para pedir uma informação. E essa pessoa, falando em inglês, antes de fazer a pergunta, disse: Sir, ou seja, senhor, por favor, eu desejo essa informação. Será que aqui no Brasil, quando as pessoas vão perguntar a uma autoridade algo na rua, tirar uma dúvida, pedir informação qual seja, iniciam assim: Senhor, por favor, eu desejo informação? Será que todo mundo faz isso? Inclusive, lá me falaram o seguinte, que se eu me dirigir de qualquer forma a uma autoridade policial, eu vou ser repreendida, porque é uma autoridade, eu tenho que começar a falar com respeito. Então observem que na hora que eu fui para aquela cultura, eu precisei entender aquele formato de oratória para realmente falar naquele formato. Então na hora que eu estou dentro de casa, eu posso até falar mais despojadamente, ou com menos crítica, ou menos observação. Mas quando eu vou para ambientes que não são meu lar, eu não posso levar os meus hábitos domésticos e meus hábitos pessoais. Então quando eu chego em algumas empresas que eu faço trabalhos, as pessoas dizem assim: Ana, pode ir entrando, você já é de casa.
Bem, mesmo que eu já faça um trabalho há 1 ano, 2, 3, 5, não sei quanto tempo naquela empresa, eu não vou entrando. Eu peço licença. Eu procuro saber se a pessoa pode me receber. Antes de entrar na sala, eu procuro saber se a pessoa está ocupada. Então eu vou com uma oratória que me possibilite, por onde passar, deixar uma excelente impressão. Agora, errar acontece, gritar, já gritei, já me irritei já, como qualquer pessoa. Agora, lembrar, na hora que essa oratória, que é o lado negro da oratória, acontece, eu, você, quem seja, precisa parar, analisar, aprender e dizer, não é para ser assim. Não é esse o formato correto. Nem é ético. Então, ou pedir desculpas, ou reconhecer o erro, a humildade, ela tem que andar paralela à oratória. Oratória não é para lhe dar superioridade, pedantismo. Você não é melhor que ninguém. Nada disso. E lembre que no contexto da oratória, você precisa dar exemplos. Exemplos. Então, vamos aqui a alguns exemplos de oratória. E oratória inadequada. Na hora que você grita com seu filho, isso é oratória. Menino, para com isso! Isso é oratória. Só que é o lado negro da oratória. Ou na hora que você chama palavrão. Isso também é oratória. Na hora que você mente, mentir também é oratória. Na hora que você faz uma calúnia, isso também é oratória. E aqui, tomando como base a questão do palavrão, quero aqui trazer um esclarecimento. Sim. Muita gente diz que fulano é pornográfico. Não, fulano é pornofônico. Porque pornografia é escrever, pornofonia é falar palavrão. Muita gente fala errado, dizendo que fulano é pornográfico. Porno, palavrão, grafia de escrever. Porno, palavrão, fonia de falar. Pornofonia. Então é importante conhecer as palavras e os significados para usar nos contextos corretos. Então, quando falamos de oratória, você gritar com seu marido, você gritar com seu filho, você gritar com sua esposa, também é oratória. Você tratar mal alguém é oratória, mas é o lado negro da oratória. E a sua oratória, ela tem que servir para deixar uma boa impressão. E quando você errar, repito, você vai ter que ter humildade suficiente para reconhecer que errou, pedir desculpas e dizer que vai melhorar e buscar melhorar. Então será que todo mundo que está agora me ouvindo, vendo, possuía essa percepção do quão amplo é o conceito da oratória e quão ampla são as formas de oratória que se tem na vida? Na hora que você está rezando, orando, você está trabalhando a oratória num maior, melhor e mais poderoso canal de comunicação com o ser superior que você acredita. Deus. Deus. Então, oração é oratória. Rezar, orar é oratória. Na hora que você está diante do espelho e você está conversando com você, é oratória. Porque você tem um reflexo. Então tem duas pessoas ali. Você e você mais profundamente. Então a oratória, ela perpassa por todas as áreas da vida do ser humano. No caso, como terapeuta de casal, a oratória na relação a dois. É uma oratória que alguns casais chegam em consultório para fazer terapia de casal para melhorar a oratória. Algumas pessoas dizem, Ana, porque meu esposo gosta de chamar alguns nomes quando estamos tendo relações e eu não gosto. Ou vice-versa. Ah, Ana, porque me dá prazer, porque isso, porque aquilo, porque eu gosto. Sim, mas assim,
Uma coisa é o que se gosta de dizer, outra coisa é o que o outro gosta de ouvir. E na hora que eu estou com alguém que eu digo que eu amo, eu tenho que alimentar a outra pessoa. Através do olhar, da fala, dos ouvidos, do contato. Né? Então, o contexto de oratória também passa por isso. Oratória financeira é como você se relaciona com o dinheiro. Você diz, eu vou comprar isso. E você vai conversar com o vendedor. Mas você pode comprar, você pode pagar. Aquilo vai lhe dar tranquilidade. Então, como é que hoje você percebe, enxerga, lembra e atua nas diversas oratórias que você tem em sua vida? Vamos aqui sugerir um teste. O teste é o seguinte: nas próximas 72 horas, a contar desse momento, você vai observar sua oratória com as pessoas da sua família, com as pessoas na rua, no trabalho, a sua oratória com Deus. Você vai observar a sua oratória. Não é para você observar a oratória dos outros, questionar, criticar, não. É para você observar a sua oratória e observar dentro desse contexto no que é que você precisa melhorar a sua oratória. Vou aqui trazer um exemplo, principalmente a oratória no trabalho. Você vai almoçar, tem algumas pessoas mais próximas de você, e você começa a conversar com X pessoa durante o almoço, falando de um colega. Isso é oratória. Não é uma boa oratória, é o lado negro da oratória. Sabe? Denegrir alguém ou questionar o comportamento da pessoa. Se você discorda, é um direito seu, mas vai falar diretamente com a pessoa. Essa é uma oratória ética, porque oratória envolve ética também, respeito, dignidade, caráter. Então, a oratória ela pede uma lapidação. A oratória pede senso crítico, observação. Então, nessas 72 horas, na medida que você vai observando a sua oratória com várias pessoas, e pode ter certeza que serão muitas, anote, eita, tenho que ver isso, tenho que ter cuidado com isso, isso aqui eu estou bem, isso aqui eu estou ótima, mas eu tenho que mudar nisso, eita, eu errei nisso, eita, acertei nisso. Você tem que anotar, não é? Porque você anota às vezes o que tem que comprar, você anota quanto tem que pagar, você anota a matéria da prova, você anota uma ideia. Mas quantas vezes você anota no que você tem que melhorar, principalmente na oratória? E pouca gente se preocupa com isso. Pouca gente para pensar nisso. Pouca, quer dizer, pouquíssimo mesmo. Porque o ritmo é tão frenético da vida que ninguém lembra. Mas o alerta está dado. Ainda assim, eu vou trazer aqui um outro exemplo bem interessante de oratória. Eu viajei para um determinado local, foi um voo com escala, e eu lembro que nesse voo algumas pessoas estavam falando alto, foi um voo econômico, um voo noturno, e essas pessoas estavam falando muito alto, rindo, falando, e foi solicitado após o serviço de bordo que falasse um pouco mais baixo, porque a luminosidade iria ser reduzida para que as pessoas pudessem descansar. E essas pessoas continuaram, falando muito alto, rindo alto. Eu sei que quando chegou num determinado local de parada do avião, que era uma escala, essas pessoas foram solicitadas a se retirar do avião. Por que isso? Porque elas estavam perturbando o ambiente. Então, a minha oratória, ela tem
que estar adequada àquele momento, àquele horário. Eu soube de um caso de uma pessoa conhecida também, não muito próxima, que viajou para um determinado país e muitas vezes uma palavra aqui, no outro país, ela tem um significado inadequado e até podendo ser um palavrão. Então essa pessoa chegou nesse local e foi chamar a atendente para pedir algo e disse: moça, só que moça nessa região é um palavrão. Não se utiliza esse nome. E houve um problema sério, chamaram a polícia, foi algo muito sério. Até que descobrisse, resolvesse, olha, não é daqui do país, é uma pessoa que não domina o idioma, ela não sabia disso, houve toda uma polêmica e um constrangimento. Mas a pessoa errou. Por quê? Uma pessoa me perguntou em um treinamento: Ana, quando eu for viajar para outra cultura, outro país, é importante saber, no contexto da oratória, tudo o que eu posso dizer? Eu disse: não. Não é interessante? Não. Não é para você saber tudo que você não pode dizer. Você tem que saber tudo que você não pode dizer. Porque tudo que você não pode dizer é minoria. Você tem que aprender a minoria, o restante é maioria. Então, se você aprende o que você não pode, significa que todo o restante pode. Tem lógica? Então, minha gente, como é que eu, nos diversos momentos, nos diversos ambientes, nas diversas oratórias, estou lapidando a minha oratória? Eu estou aqui trabalhando a oratória, a expressão oral, especificamente a oralidade. Não estou falando das outras áreas que envolvem a oratória, que são temáticas para outros encontros. Mas é importante que no contexto da oralidade eu tenha cuidado com o que eu digo. Inclusive, vocês sabem que na área do direito, quando uma pessoa, digamos, vai ser presa, o que é que a pessoa ouve? Você tem o direito de permanecer calada. Tudo que você disser poderá ser utilizado contra você. Você tem direito a duas coisas: um telefonema e um advogado. Olha só. Mas digamos que eu briguei com meu marido. Ele anda conversando muito com alguém pela internet, sei lá como. E eu digo ao meu marido: se eu lhe pegar novamente conversando com fulana ou fulana pelo X ou Y formato na internet, eu acabo com você. Mas imagina que amanhã essa pessoa, coitada, sem querer levar uma topada, cai e se acaba. Quem é que a polícia vai procurar primeiro? Né? Por quê? Porque a minha oratória disse que ia acabar com ele. E o coitado só foi uma topada. Mas já tem que descobrir que sofrer a topada, eu sou a culpada. Ou sou a pessoa a ser desconfiada. Por quê? Porque eu disse que eu ia acabar com ele. Então a sua oratória abre portas. A sua oratória fecha portas. A sua oratória lhe solta. A sua oratória lhe prende. A sua oratória faz você crescer. Faz você estagnar. Faz você diminuir. Quando você diz: tudo bem, você está querendo estimular, mas não é a melhor forma. Mas você diz ao seu filho: meu filho, como você é burro. Bem, essa não é a melhor oratória. Como é que a criança percebe, recebe, decodifica, armazena e responde? Isso pode tornar um trauma. Quantas e quantas pessoas me procuram com traumas para trabalhar primeiro o consultório, trabalhar os traumas, para depois trabalhar a oratória? Tudo em função do processo educativo. Então, a oratória, na verdade, ela é a sua vida. Porque a oratória está na sua área pessoal, familiar, social, educacional, financeira, profissional, lazer, sexual, religiosa, espiritual. A oratória está em todas as áreas da sua vida. Então, eu tenho que ter atenção, cuidado em como eu estou falando.
em como eu estou usando a minha oratória no dia a dia. Que tal? Vocês vão fazer o exercício 72 horas, se observar e listar no que devo melhorar, no que devo me lapidar e no que é que estou muito bem, perfeito, para que possamos evoluir nesse contexto pessoal da oratória. Então, compartilhe, curta, se inscreva aqui no canal Ana Rick, para que você possa ter mais e mais informações e dicas. E essas dicas para que você cresça, evolua e seja uma pessoa e um profissional melhor. Até o nosso próximo encontro. Gratidão.